Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de Business Management. Eu sou o professor Samuel e irei te acompanhar nessa jornada rumo ao entendimento e aprendizagem de como funciona o mundo do empreendedorismo. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a evolução dos negócios, como iniciou, como evoluiu e qual nível de evolução dos negócios nós temos hoje. Primeiro ponto que precisamos entender são sobre as primeiras civilizações que nos ensinam muitas coisas a respeito do modelo de negócio que nós temos hoje. Desde os primórdios das civilizações, as trocas de bens e serviços têm sido uma parte essencial da vida humana. Primeiro ponto que a gente aprende aqui é o conceito de troca. Então, a ideia dos negócios, negociação é troca, trocar um bem por outro, ou um serviço por outro, ou algo de valor por outro algo de valor. Nas sociedades antigas, as comunidades desenvolveram formas rudimentares de comércio e trocas, muitas vezes baseado no escambo, que é uma das moedas mais antigas que existem, onde os bens eram trocados por outros de valor equivalente. Então você percebe o primeiro entendimento que a gente tem sobre negócios é que os bens são trocados por valores equivalentes. Valor aqui nesse sentido, nós podemos tratar de duas formas, tá? Ou valor de necessidade, nós vamos tratar bastante dessas questões de necessidade aqui. Então, ou valor sendo tratado como necessidade, ou o valor sendo tratado como um fator financeiro. Existem esses dois tipos de valor e nós iremos trabalhar bastante eles ao longo do nosso curso. Essas práticas comerciais primitivas foram fundamentais para o desenvolvimento inicial do comércio e estabeleceram as bases para as futuras atividades comerciais. Ao compreender as origens dos negócios, podemos apreciar melhor a evolução e o impacto significativo que o comércio teve no desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo. Então, olha o princípio que nós temos aqui de trabalho. O princípio é a ideia da troca de bens ou serviços, principalmente os bens, por igual valor, valores equivalentes, sejam valores de suprimento de necessidade ou sejam valores aí em questões financeiras. Vamos avançar um pouquinho na história e entender sobre as civilizações antigas e como era a forma de negociação que elas atuavam. Ao longo da história, civilizações antigas estabeleceram formas avançadas de comércio, logicamente que avançadas para a época que estava acontecendo, que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das sociedades. Desde os sumérios, que foram os primeiros a usar um sistema de escrita para registro comerciais, até os egípcios, que criaram rotas comerciais que se estendiam por vastas distâncias. O comércio antigo era uma atividade fundamental para a economia e cultura dessas civilizações. Então, olha que fator interessante que nós temos aqui, que os sumérios começam a utilizar a escrita para registros comerciais. Então, eles registravam todos os pontos comerciais que aconteciam, e isso é um desenvolvimento de negócio, até o ponto dos egípcios que desenvolviam rotas marítimas, que isso a gente engloba muito dentro da estratégia de business, as questões aí de promoção do produto, as questões aí de canais de distribuição desse produto. Então, olha como eles trabalham os fatores que nós temos hoje, como canais de distribuição, caixa de registro, de forma tão primitiva, mas ao mesmo tempo tão atual, que é a forma que nós utilizamos hoje. Além disso, a introdução de moedas como meio de troca facilitou ainda mais o comércio. Então, lembra que a gente falou lá no começo da aula que o valor ele pode ser tanto uma questão de necessidade quanto uma questão financeira? Aqui eles passam a atribuir valor à moeda. Então a moeda passa a ser um meio de troca. Ela vai fazer essa ruptura entre a necessidade e o financeiro.
Perceba que a moeda ela passa a ser uma ideia financeira, enquanto o que está sendo vendido passa a ser a ideia do suprimento de uma necessidade. Então você tem um valor financeiro sendo substituído por um valor de suprimento de necessidade, permitindo transações mais eficientes e padronizadas. O comércio antigo não apenas impulsionou a economia, mas também promoveu a troca de ideias, tecnologias e culturas entre diferentes regiões, contribuindo para o enriquecimento e diversificação das sociedades antigas. Só um detalhe antes de nós irmos para o próximo ponto, que é esse fator de tecnologias aqui. Tecnologias não estão envolvidas aí com informática, tá? Tecnologias é todo o padrão e sistema que foi criado. Isso é uma evolução tecnológica também. Vamos falar agora um pouquinho sobre as revoluções que existiram ao longo do tempo e que englobaram muitos modelos de negócio, que trabalharam muito como nós vemos hoje o desenvolvimento dos negócios, que moldaram como nós enxergamos o desenvolvimento dos negócios atuais. As revoluções industriais marcaram pontos de virada significativos na história econômica. Esses períodos de transformação revolucionaram as práticas comerciais, impulsionando avanços tecnológicos e mudando radicalmente a maneira como as empresas operavam. Desde a Revolução Industrial do século XVII até as revoluções subsequentes, como a Segunda Revolução Industrial e a Revolução Digital. Cada uma dessas fases desempenhou um papel fundamental nas evoluções dos negócios e da economia. Então, o princípio da primeira revolução industrial é o fator das montadoras, né? O desenvolvimento tecnológico, o padrão de evolução que foi significativo. Princípio aqui da revolução da indústria. Então, a indústria ela passa a fornecer em larga escala, ela passa a modificar a forma como ela entrega os seus produtos, como ela faz o processo de desenvolvimento dos seus produtos. Esse é o princípio da primeira revolução industrial. Já na segunda revolução industrial, o marco que nós temos aqui é o princípio da eletrificação e pelo advento das linhas de montagem. Então aqui começa todo o conceito de montadoras. Lá na primeira revolução industrial, nós temos o fator aí das montagens de carros e afins de uma maneira mais demorada, de um processo mais demorado. Já na segunda revolução industrial, nós temos aí o processo chamado de linha de montagem, que era o quê? Nós tiramos uma pessoa para montar um carro inteiro e nós passamos a colocar pessoas específicas num processo de esteira e cada um montando uma parte desse carro. E nisso passa a se evoluir o processo de fabricação desse carro. Esse princípio aqui trouxe uma nova onda de inovação, ampliando ainda mais as capacidades de produção, levando ao surgimento de setores como o automobilístico e os de eletrônicos. Então olha como isso vai gerando outros setores. Porque a partir do momento que eu tenho facilidade para desenvolver um carro, uma velocidade maior de montagem desse carro, eu passo a ter mais carros, e nesse princípio de mais carros eu consigo criar outros setores. E aqui foi criado o setor automobilístico nesse princípio e eletrônicos também, porque os carros passaram a ter acessórios eletrônicos a partir daí. Já na terceira revolução industrial, nós temos um pontapé muito grande no fator tecnológico. A terceira revolução industrial, também conhecida como revolução digital ou tecnológica, marcou uma mudança significativa na história econômica e industrial, caracterizada pela integração de tecnologia da informação. Então aqui entra a informática em si e a automação nos processos de produção. Então lembra que na segunda revolução industrial nós temos o processo de linha de montagem, mas essa linha de montagem ainda é feita por pessoas. Já na terceira revolução industrial, a linha de montagem é feita por máquinas. Então a tecnologia da informação entra em ação aqui e passa a auxiliar nessa produção dos carros e afins. Teve impacto profundo em vários setores,
e nas operações empresariais. O surgimento da computação pessoal, internet e tecnologias de comunicação impulsionaram essa revolução, permitindo maior conectividade global, compartilhamento de informações e acesso a recursos de forma sem precedentes. Avanços na automação e robótica transformaram os processos de fabricação, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Então essa revolução, ela traz um ponto muito importante que é a velocidade com que se produz algo. Então esse princípio aí de conectividade, de velocidade, traz mudanças muito específicas, tanto nos setores aí da robótica, quanto nos setores da conectividade, quanto nos setores da indústria em si, falando especificamente automobilística. Então, esse processo de facilidade de comunicação, de velocidade de produção, aumenta toda uma escala empresarial e as empresas passam a querer aderir a essas tecnologias, passam a implementar novas tecnologias ao seu dia a dia de trabalho e nós chegamos nesse ponto de revolução tecnológica ou revolução digital. Já na quarta revolução industrial, nós caracterizamos como a era da transformação. E isso muito se devendo ao que? Convergências de tecnologias digitais, físicas e biológicas, caracterizada pela fusão do mundo físico, digital e biológico. Essa revolução redefine processos de produção, distribuição e consumo em escala global. Olha o nível que a revolução tecnológica, física e biológica causa no mercado. A gente vai aprender ao longo desse curso que os fatores externos, eles estão muito entrelaçados na forma como as empresas atuam internamente. As situações que acontecem do lado de fora têm total impacto no que a empresa faz do lado de dentro. E é super essencial que as empresas se adequem a novas realidades, que elas trabalhem essas novas realidades, que elas se moldem essas novas realidades para que elas consigam se manter eficientemente no mercado, aderindo-se às tecnologias, aderindo-se aí ao modelo de vida das pessoas, porque a partir do momento que a tecnologia surge, a vida das pessoas muda, a forma como as pessoas passam a viver muda, a conectividade traz uma proximidade maior e ao mesmo tempo o distanciamento, mas esse processo, especificamente falando das empresas de adequação, ele é fundamental para que ela consiga se manter em um padrão evolutivo. O surgimento de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D e biotecnologia está impulsionando mudanças radicais em todos os setores da economia, permitindo automação avançada, personalização em massa, tomada de decisões baseadas em dados e novos modelos de negócio disruptivos. O surgimento de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D e biotecnologia está impulsionando mudanças radicais em todos os setores da economia, permitindo, primeiro, automação avançada, segundo, personalização em massa, terceiro, tomada de decisão baseada em dados e quarto, novos modelos de negócio disruptivos. E o que é esse disruptivos aqui? São coisas fora do padrão, tá? Então nós temos um padrão de empresas aí, se você analisar, esses novos modelos de negócio vêm como padrão disruptivo de tudo isso. Então olha o nível que nós chegamos partindo do princípio lá das eras antigas, é o que deu origem a toda evolução e todo o padrão que nós temos hoje de indústria e de empreendedorismo. Para a gente não trabalhar somente conceitos e modelos antigos, falando somente da indústria e afins, nós vamos ver alguns modelos contemporâneos também para complementar a nossa aprendizagem. Atualmente, o mundo dos negócios é marcado por diversidade de modelos empresariais inovadores e disruptivos.
que estão transformando a maneira como as organizações operam e geram valor. Vamos explorar alguns desses modelos contemporâneos e suas características distintas. Primeiro que nós vamos ver de modelo de negócio contemporâneo é o modelo de economia compartilhada, também conhecido como economia de acesso. É o modelo em que os recursos são compartilhados entre indivíduos ou grupos por meio de plataformas digitais. Nós temos aí a Uber, a Airbnb, a BlaBlaCar, nós podemos citar também o InDrive. Então são todas empresas que, se você analisar, é um fluxo econômico compartilhado. Então você usa uma plataforma digital, solicita uma corrida, e a pessoa faz essa corrida para você, você tem um serviço prestado, mas esse serviço não é exclusivo seu, é um serviço compartilhado com outras pessoas. O segundo que nós temos é assinaturas e serviços por demanda. Cada vez mais populares, os modelos de assinatura e serviço por demanda oferecem aos consumidores acesso a produtos e serviços mediante ao pagamento de uma taxa recorrente ou conforme a sua utilização. Então você paga ou por recorrência de serviço ou você paga por demanda. Por demanda a gente chama de necessidade. Tá? Então quando você precisa, você solicita esse serviço. Nesse padrão, nós temos serviço de streaming de música e vídeo e delivery de alimentos. Então, se você for parar para pensar aí, um iFood da vida. O iFood é um serviço que você tem por demanda. Então, você solicita, você recebe. Eles passaram agora também a aderir recentemente o modelo aí de assinatura. Então, eles fazem um clube que você tem desconto pagando mensalmente pelo serviço prestado ali naquele momento. E outro que nós podemos citar aqui também é o Spotify. Se você analisar, esse é um serviço totalmente por assinatura. Então você paga para você ter serviços específicos dentro da plataforma. Isso é o que nós chamamos de freemium, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente em outras aulas. O terceiro que nós temos para analisar aqui são as plataformas de marketplace. A gente sabe que market aqui, literalmente, a gente está falando de mercado. E place é lugar. Então, é literalmente um lugar de venda e afins, espaço ou ambiente de vendas. Mas esse espaço e ambiente de vendas aqui são plataformas, ou seja, são totalmente online. Não são espaços físicos. É como se você tivesse aí tendo um shopping, só que de maneira online. As plataformas de marketplace conectam compradores e vendedores em um ambiente digital, facilitando a transação de bens e serviços. O exemplo aí, Amazon, Alibaba, Mercado Livre. Essas são algumas plataformas que nós temos que possuem aí um marketplace e que fazem esse serviço de transação, que a gente chama de B2B2C. Mas isso daqui você também vai aprender um pouquinho mais para frente. E por último, mais de longe, o menos importante que nós temos para listar aqui, são os negócios baseados em dados. Modelos de negócios baseados em dados utilizam análise de dados e inteligência artificial para tomar decisões estratégicas, personalizar experiências do cliente e desenvolver produtos e serviços inovadores. Exemplo disso nós temos a Google, nem preciso falar, baseado total em dados, Facebook e Netflix. E você pode me perguntar, mas professor, a Netflix é um negócio baseado em dados? Sim, porque quando você assina a Netflix e você começa a assistir, ele vai te mostrar filmes e séries baseados especificamente nos seus gostos. E literalmente as produções, todas as séries, todos os filmes que são feitos são baseados em dados de uso dos clientes. Então os clientes, em consumir o produto, fornecem informações. Essas informações vão para um banco de dados e aí eles percebem, quando você abre lá a Netflix e aparece lá para você em alta, esse em alta é baseado em dados, dados que eles pegam e geram a partir do uso dos clientes na plataforma que eles têm. Espero que você tenha entendido o conteúdo dessa primeira aula
só um introdutório para a gente entender um pouquinho como que funciona o mundo dos negócios e essa evolução. A partir da próxima aula, aprofundaremos um pouco mais em conceitos mais técnicos. Eu aguardo você na próxima aula. Não se esqueça de fazer suas atividades. Um beijo. Tchau, tchau.